tô aqui com ele. Diga lá, Major. Diga lá, Major, mais uma vez presente quando a gente é chamado para poder ajudar vocês aí a aprender um pouquinho mais sobre o Olha arguilha. o sorriso desse homem, velho. Meu vem Deus comigo. do céu. Major, tava pensando aqui. Vem. Tem uma galera que tá começando a fumar agora, não sabe muito, precisa de umas dicas pra ter um... Acabou de entrar na facu. Acabou de entrar na facu, passou no trote semana passada, né? Teve que fazer Justo. Então, Acabei de chegar, né? Não sei como o que eu faço. funciona esse mundo universitário do arguilha aqui? Né? Quais dicas a gente pode dar pra galera que tá começando? Quando você vai fumar o seu arguilha? De primeira, o que eu faço? Peguei meu arguilha, eu já levo na pia e dou uma conferida. Tem vezes que a gente termina de fumar aquele rocha, a gente tá meio com uma preguicinha legal, eu deixo o rocha ali, então quando eu vou dar uma conferida pra montar meu arguilha, eu confiro. Tá meio sujo, já dou uma lavada, dou aquela geral, olha a base, porque a base é muito importante. Sim. Porque tem vezes que a gente tem uma base preta, uma base colorida, você não dá uma noção se tá sujo ou não. Então dou uma lavadinha ali e coloco a água na minha base. Questão de nível de água é muita polêmica, porque tem gente que fala, meio centímetro, 2 dedos, não sei o quê. E depende de muita coisa, né? Da questão do tamanho do arguilhe e se você gosta de um fluxo mais pesado ou mais leve. Du, quero saber, me tira uma dúvida, gosto do fluxo mais pesado, consigo dar uma controlada nisso no nível de água? Dá, porque é o seguinte, a Dawstain, que é esse caninho aqui, ele entra na água. Quanto mais para baixo e mais fundo ele tiver na água, mais água ele tem que deslocar para você puxar, porque o ar desce do roche, passa por aqui, borbulha na água e sobe para a mangueira, ó. Então, se esse caninho fosse até lá embaixo, você teria mais água, então ficaria mais pesado para você poder puxar. Então, sim, dá para controlar o fluxo. Lembrando que é um gosto pessoal. Tem gente que gosta de um fluxo mais leve, tem gente que gosta de um fluxo mais pesado. Então, não temos uma resposta 100% exata. Vai muito do seu gosto e com a prática ali que você vai fumando, você vai aprendendo ali como você acha mais gostoso e mais prazerosa a sua sessão. Exatamente. Só toma um cuidado que às vezes água demais, ela borbulha, sobe para a mangueira e dá a sensação que você tá com o nariz entupido. Sabe? Quando você dá Você vai fumar, você puxa, você sente um líquido por dentro, que é a água vindo, né? Ou no borbulho também ela pode subir e ir pro seu respiro, dando aquela travada na sua bolinha. Sim. Que querendo ou não, a gente tem que ter um certo cuidado, porque se der aquela travada e você assoprar o respiro de uma vez, a gente pode subir água pro roche. Sim. Então sempre é bom a gente ter esse cuidado aí com a questão do nível da água, e lembrando que vai muito do gosto de cada um. Perfeito. Depois que você colocou água no vaso, você tem que fazer o quê? Você tem que montar o arguilho, né? O que a gente precisa estar em plenos conformes? As borrachas de vedação. A gente tem que saber que a gente vai ter 3 borrachas de vedação que a gente vai utilizar. A da base, a da contrapiteira e a borrachinha do roche. O mais legal é que assim, perdi minha borracha de mangueira. O que eu faço? Cara, um macete que eu gosto de fazer, e eu sempre faço em casa, quando tem vezes que o bocal ali da sua contrapiteira é um pouco maior. Eu faço o quê? Pego uma cedinha ali do alumínio, eu dou uma dobradinha, passo em volta da contrapiteira e encaixo a borracha até para aumentar um pouco minha aderência. Deixa ela um pouco mais grossa, né? Sempre vou fazer isso, Du. Só quando precisa, né? Exatamente. Não vou deixar de fumar, não vou ficar sem fumar, porque tô sem borrachinha. Sim. Mas o aconselhável é sempre a gente usar borracha. Outra coisa também, a borracha do vaso ficou muito folgada. Põe ali uma fita isolante por baixo da borracha, no coração do arguilho, se ele for um vaso, né, que encaixa por fora da stem, a stem encaixa dentro do vaso. Você passa um pouquinho de fita ali no coração, ele vai deixar a borracha um pouco mais pro lado, vai dar melhor, ou se tiver sobrando borracha, corta um pouquinho a rebarba com uma tesourinha. Major, roche, Du, tá pulando. Tô com um problema que meu roche tá pulando. A gente tem um macetinho que é inédito, que é o quê? Sabe essa cinzazinha que você tem aqui no prato de quando você tá batendo seu carvão? Cara, pega o seu roche, pega essa sua cinza, passa dentro do roche. Quando você encaixa na borracha, que às vezes acontece da borracha também tá meio úmida, ela vai aumentar a meladinha e ela fica meio escapando, o roche não fixa. Acaba que o roche também ele pode estar meio úmido por dentro, então essa cinza ela vai dar uma aderência maior e vai te auxiliar ao seu roche aí evitar de pular, cair carvão em você, quebrar um roche. Então a gente tá aí mais uma dica muito importante. A título de curiosidade, isso não era nem necessário falar, porque nem tava no roteiro. Quando a gente fala de colocar cinza é porque dá atrito. E aí nós temos o Mi estático e o Mi dinâmico, ou seja, quando já tem movimento, precisa de menos força para permanecer em movimento. Você precisa de mais força para ele começar a pular. Depois começou, um abraço, vai com carvão e tudo. Aí é só tristeza. Major, depois que a gente montou o setup todo, a gente precisa preparar o nosso roche. Muito, muito importante. A gente tem alguns pontos aqui que a gente usa como um nível. Cada um tem seu gosto de como prefere fazer, mas a gente sempre indica você fazer o quê? Pegou seu roche, a primeira coisa que tem que se atentar, colocar a essência até o nível do pino central. Ah, Du, por que é tão importante colocar o nível do pino central?
Lembrando que o roche a gente vai ter a cuba com o roche um pouco abaixo. Então se você nivela a essência até o pino central, você tem um maior distanciamento entre a sua essência e o seu alumínio. Sim. Porque, cara, quando você coloca aqui a essência, botou o carvão, pode ceder um pouco. Sim. Se você tem um espaço maior, você evita dar aquela queimada em cima que, querendo ou não, dá uma dificuldade em enviar o calor para a parte de baixo. Aí fica aquele gostinho queimado, que o pessoal fica, poxa, montei o rosto em 10 minutinhos, já tá complicado. Então, colocou no pino central, esticou seu alumínio, pode saber que vai te ajudar muito a ter uma boa sessão. Mas, Major, eu só posso fazer então preparo na altura do pino central? Não existe nenhuma outra forma de preparar também? Tá errado fazer com mais tabaco? Cara, é como a gente falou, é um gosto pessoal, você pode querer fazer um overpack, mas você tem que salientar que vai muito do seu cuidado no seu controle de calor, vai no seu controle também de qual é o tabaco que você está usando, se ele é um pouco mais resistente, se ele é um pouco mais sensível, mas a gente está dando aqui uma forma geral para você que é novo, você que é iniciante, acabou de chegar na faculdade. Isso daí vem com o tempo. Vem com o tempo e a prática, né? É, prática, você fala, putz, esse aqui queima muito fácil, vou fazer um pouco mais baixo, coloco mais um carvão, tiro um carvão, que é o que a gente chama de controle de calor, né? Mesma coisa, você vai fritar um bife numa frigideira. Certo. Se o fogo estiver muito alto ou muito baixo, você não vai ter o bife ali necessariamente do jeito que você quer. Não vai chegar ao seu ponto. Exato, entendeu? Então pensa um pouco nessa questão de culinária. Tem que ter o calor para a essência poder desempenhar, só que calor demais vai queimar, vai ficar com gostinho na garganta, você vai tossir um pouco, não é legal, né? Você vai perder a experiência que você tinha. E calor de menos, você também não vai conseguir sentir tanto gosto e não vai produzir um volume de fumaça legal, porque pô, às vezes você vem dar uma puxada e... É gostoso, não é gostoso você ter aquele fumação, você fazer, poxa, alcancei o que eu queria. Isso é um ponto muito importante, a gente falando sobre a questão do controle de calor, porque a sessão é para ser algo prazeroso. Então, como você falou, a gente pensa numa questão igual a culinária, então ela tem que ser o mais prazerosa possível por você, por isso que a gente está dando essas dicas de como ajudar você a ter uma melhor sessão. Sim. Outra coisa, o alumínio. Muita gente tem um pouco de dificuldade na hora de esticar, tem alguns macetes, inclusive já trouxemos até tutorial aqui, com algumas dicas de como esticar corretamente seu alumínio, tem dica de furação e controle de calor. Então se você quiser saber um pouco mais, dá uma olhadinha no histórico de vídeos, ao aparecer alguns cards aqui em cima para você também. Fique à vontade para você poder voltar e acompanhar essas dicas também. Terminou o vídeo, eu vou lá, clico no card e dou aquela conferida, porque conhecimento nunca é demais. Nunca falta, né? Major, beleza, preparamos o nosso rocha aqui e tudo mais, o arguile tá completinho, mas também tem umas firulas por fora. Justo. Né? Eu acho que o primeiro item que a gente pode falar, que é muito interessante, é o fogareiro. Porque o fogareiro, ele é uma panelinha elétrica, certo, que você ligou na tomada, colocou o carvão em cima, ele vai aquecendo o carvão. Né? Ele acende o carvão ali sem precisar sujar o fogão da sua casa. A gente tem uma resistência fria, né? Sim. Lembrando que você não pode pegar aquela resistência do chuveiro ali, caso tenha acontecido algum problema com o seu fogareiro, então a resistência é fria. E temos alguns debates sobre como acender esse carvão. Sim. O Du, como já me falou, gosta de colocar o carvão ali no fogareiro e deixar acender até uns 70% do carvão. É, passou da metadinhas ali, eu viro daquela dourada do outro lado, quando eu tiro ele já tá bem acesinho, bem incandescente. Colocando em números, você vai demorar uns 10 minutinhos ali para acender seu carvão, você deixa ali entre 7 e 8 minutos, girou, você deixa mais 2 minutinhos só para dar aquela nivelada e o carvão bem aceso. Lembrando que se a gente pegar o carvão e na pressa tiver aquela partezinha preta, vai dar sabor na sua sessão. Então é bom você se preocupar em deixar o carvão incandescente, bem vermelhinho, bem laranjinho ali, para você ter um melhor deguste. Isso é verdade. Agora, Major, se você não tem um fogareiro, né? Porque nem todo mundo já começa com fogareiro em casa. Você tem que acender onde? Em geral no fogão. Sim. Né? E é às meio vezes difícil. Queima, né? E você já montou o rocha, já preparou o seu arguile, o que você faz? Eu gosto de usar o fogão, não vou mentir. Não é todo mundo que tem ali o seu fogareiro a gás em casa para poder usar. Justo. Tem alguma forma de a gente conseguir melhorar o acendimento do carvão? Eu gosto, quando eu vou acender no fogão, último recurso. Putz, tem que ser no fogão, vai sujar, tá bom, vai ter que limpar depois. Eu ponho o carvão para acender de pé. Por quê? Quanto menos contato você tiver com uma superfície, mais superfície de contato você tem com o oxigênio e mais você consegue acender. Então acender ele de pé, depois o equilíbrio ele é ao contrário e ele continua acendendo essa metade para cima. E ele fica bem mais fácil também de você colocar ele em pé, porque quando você colocar ele deitado, na boca do fogão ele é redondo e ele vai tombar. Ele vai tombar e vai cair. É difícil equilibrar e ele acende só as pontinhas. Sim. Então, acendendo de pé fica mais fácil de você conseguir acender o carvão por completo. Ajuda muito. Show de bola. Tem também, só aqui ó, só que é uma piteira higiênica.
né? Pra que serve isso aqui? Só pra falar rapidinho. Previne Covid? Não. Por isso que o Major tem 2 doses de vacina e mesmo assim, devido a todas as normas de isolamento, há uma geladeira muito bonita entre nós, tem uma certa distância segura, galera aqui atrás tá com máscara, tem álcool em gel em tudo aqui, mas cada um está fumando no seu arguile. A piteira higiênica é interessante porque tem doenças que são contraídas pela saliva. Temos a hepatite, temos mononucleose. Mononucleose. Então, se você tá num rolê, você tem os seus amigos, beleza, seus brother, mas você tá com a sua piteira higiênica, chegou a mangueira pra você, você fuma, depois você passa, a piteira ainda tá com você e você pendura no pescoço, que não tá no nosso pescoço por causa da lapela do microfone, pra não ficar atrapalhando o áudio de quem assiste, né, produção? Também tem que pensar importante também. E a piteira também, ela entra como um acessório que veio ganhando um bom crédito. Sim. Cara, olha que coisinha mais linda. É que essa aqui também é do brabo, né? Que a gente tá mano. fumando a essência do Hungria. Tinha que estar combinandinho aqui, identidade visual. Eu gostei de toda a composição aqui. Ficou bem legal, ficou bem Parabéns legal. pra equipe aí, os voluntários universitários que também ajudaram. Passaram de ano. Passaram de ano, vai ganhar uma nota melhor esse semestre aí. Puxando em acessórios. Du, eu gosto muito de fumar em casa quando eu tô estudando, porque eu entrei na faculdade agora. Ou terminei de estudar, vou jogar um pouquinho. Tenho acessórios que podem me auxiliar no meu controle de calor? Controlador de calor. Nome já mata, né? É uma panelinha que substitui o alumínio. Eu, em geral, não gosto. Eu prefiro o alumínio pela questão mais artesanal. Mas não tem como negar que ele dá uma praticidade. Porque se jogou o carvão e a peça tá quente, ele vai cozinhar a essência e vai funcionar. Mas sou do time alumínio. Sou do time Strong Foil. Desculpa falar aí pra você. Então vamos lá. Professor, gosto muito da alumínio e ainda preciso desse suporte. Vou ter alguma coisa que vai ajudar? Temos agora novos programas, digamos assim, de auxílio ao aluno. Apetrechos. Utensílios. Temos o Safe Screen, temos o Apple Flower. Ah, eu tenho um bate aqui que eu já usei muito em rocha tradicional. Eu posso tirar aquela telinha do bate, colocar em cima do meu alumínio bem furadinho e colocar o carvão em cima? Consegue. Pode, vai te ajudar. A famosa gambiarra ou gambiruca, eu gosto de usar esse nome, é legal. É bom. Professor, tem um ponto que eu também acho muito importante a gente falar aqui, que é, durante a sessão, a gente tem que ter alguns cuidados também, como postura, como se hidratar. Você, na sua sessão em casa... Eu sou da aguinha, inclusive, durante agradeço. o dia. Vou até pegar uma pra mim também, porque Porque eu mereço, né? A gente tá Pelo fumando aqui há menos um bom 2 tempo. litros, tá, por dia. Mas se estiver fumando é legal você se manter hidratado, refresca, gela a via respiratória, fica melhor. E uma coisa que é interessante, é sempre legal fazer uma boa refeição antes de comer. Antes de comer, ó. É sempre legal fazer uma boa refeição antes de fumar, até porque na cultura no Oriente Médio ele é muito utilizado após uma refeição, por exemplo, uma questão social e cultural, né? Então ele é muito utilizado como um aparato digestivo, digamos assim, então é legal você estar alimentado antes. Monóxido de carbono, nicotina, afeta a sua pressão arterial, sua pressão sanguínea, então é legal você estar bem alimentado antes para não ter nenhum tipo de mal-estar na hora que você está fumando. E teve um estudo recente que também explica que... Sabe quando a gente vai fumar e a gente fala, terminou de fumar, você fala, nossa, eu tô com fome? Tem um estudo que comprova, igual o chiclete, você ficar mascando chiclete, o seu corpo ele já vai produzir um pouco mais suco gástrico. Então, acaba que nesse processo da gente de fumar, de abrir a boca, fechar a boca, puxa, esse esforço que o nosso corpo cria, ele também ajuda. Então, o pessoal na cultura também usa muito como algo para auxiliar na digestão. Sim. Então, é importante uma boa refeição antes. E a título de curiosidade, a nicotina inibe a fome. Então, se você fuma antes de comer, você vai perder um pouco o apetite. E aí que produz suco gástrico sem alimentação e começa a dar essa questão de gastrite, úlcera, e a coisa vai evoluindo, entendeu? Então é basicamente isso. Mantenha o arguile limpo, borracha de vedação, nível de água, preparo do roche. Tem umas parafernalhazinhas, um pegador aqui para você poder bater o carvão, ficar mais fácil. Tem uns negocinhos que vai acabar te ajudando também. Sim. E mantenha-se bem alimentado e bem hidratado para você garantir bem uma sessão de arguile tranquilo. Certo? Fechado. Pra mim tá no ok. Major, brigadão por mais uma dica aqui. A gente tem que voltar lá para dar aula agora, porque já vai bater o sinal do intervalo. E Importante, né, a gente fazer o tem que nosso continuar. ganha-pão. Inclusive, Kleber, pega um jaleco aí para nós, que a gente... Isso, daqui a pouquinho a gente... Fechou. Então é isso, a gente se despede por aqui. Se alguma dica dessa foi válida para você, deixa um joinha pra gente aqui embaixo, né? Não gostou também, pode deixar um dislike, tamo aqui para isso. Quer fazer um adendo, quer falar de algo que você gosta de fazer durante a sua sessão? Porque o professor também aprende com o aluno. Professor assim. também Perfeito. aprende com o aluno, perfeito. A gente tá aqui sempre aprendendo um pouco mais. Deixe nos comentários, cara. A gente gosta de acompanhar e ler e ver o comentário de vocês. Gostei, olha, eu faço isso, olha, eu faço aquilo. Du, Major,
O que vocês acham disso? Pode comentar que a gente vai estar acompanhando, a gente sempre olha e é muito bom pra gente, né? O professor Sim. gosta de ir lá e dar uma olhada e ver que a galera tá participando e que gostou. O professor avalia o aluno, mas o aluno também pode avaliar o professor. Inclusive, se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever agora, tá bom? No demais, um beijo pra todos vocês, meus alunos. Fiquem bem, tamo junto, xablau e é nóis. Valeu, Major, e até a próxima aula. Bora!